Você sabe qual biela usar no seu motor preparado? Se você não sabe, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar passo a passo como você vai escolher a biela certa para o seu motor preparado e como você vai fazer as adaptações certas para colocar uma biela que tenha resultado e também durabilidade no seu motor. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que nós postamos aqui no nosso canal. Meu nome é Otávio e seja bem-vindo a Star Preparações. Bora pro vídeo? Antes da gente entender qual a biela eu vou usar no meu motor preparado e quais os acertos eu vou ter que fazer para adaptar uma biela, uma determinada biela no meu motor preparado, a gente precisa entender o que é a biela e qual a função da biela, beleza? Pode ter pessoas no vídeo que não sabem o que é uma biela e a biela seria isso aqui, ó. Para quem não sabe o que é uma biela, ela é como se fosse, ela é isso aqui na realidade, não é como se fosse aqui, ela é isso aqui, ó, tá vendo? É uma haste, tem dois pinos, o pino superior, o pino inferior e uma haste, tá? Ela vai ligada aqui, ó, no virabrequim, beleza? Ó, a biela vai ligada aqui no virabrequim, tá vendo? Ó? Para quem não sabe, beleza, pessoal? Para quem não sabe o que é uma biela e onde ela vai ligada aqui, ó, igual o desenho aqui, ó, virabrequim, biela e pistão. O pistão vai logo aqui em cima aqui, ó. Esse é o conjunto ali do motor 4 tempos ali dentro. Existem outras peças, cabeçote, comando, tá? Corrente de comando para fazer o motor se movimentar, fazer os 4 ciclos dele, admissão, compressão, combustão e exaustão, beleza? Mas esse tema aí pode ser para uma próxima aula na questão do funcionamento do motor. Mas para quem não sabe o que é uma biela e onde ela vai, a biela seria essa haste, né, que eu mostrei para vocês aqui, ó. E ela tem essa função aqui, ó. O pistão vai aqui em cima, a biela e o virabrequim logo aqui embaixo, tá? Qual que é a função da biela, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Qual que é a função da biela? A função da biela, pessoal, é transformar o movimento retilíneo em circular. Por que retilíneo? Porque a biela é reta e ela vai transformar esse movimento retilíneo em circular. Por que é retilíneo, tá? Porque o pistão, pessoal, ele trabalha assim, ó, sobe e desce. Então ele é retilíneo, tá vendo? A combustão acontece em cima do pistão e o pistão ele vai se movimentar reto aqui, ó. Só que a biela ela tem essa função de transformar esse movimento retilíneo em circular. Por que é circular? Porque o virabrequim, ele se movimenta assim, ó. Deixa eu pegar o virabrequim aqui, ó. Ele se movimenta dessa forma aqui, ó, girando, tá vendo? Então a biela ela tem essa função de transformar esse movimento retilíneo em circular e também tem essa função de distribuir essa força da combustão que foi recebida pelo pistão aqui, ó, para o virabrequim e movimentar o meu motor. Então essa é a principal função da biela quando a gente fala de biela, tá? Agora a gente vai entrar na parte de qual a biela eu vou escolher para o meu motor preparado. Agora que você já entendeu a função da biela, o que é a biela e onde vai a biela, agora a gente precisa saber qual a biela eu vou usar no meu motor preparado. Pessoal, quando a gente fala de biela para motor preparado, a gente tem que entender que toda vez que eu faço alguma alteração no meu motor, não estou falando aqui de motor original, quando a gente faz alguma preparação no meu motor, tá? Seja aqui, ó, por diâmetro de pistão, kit, vamos supor que eu estou colocando um kit de aumento de cilindrada, estou colocando um comando preparado, estou preparando o meu cabeçote, estou fazendo alguma alteração no curso do virabrequim, cursando no meu virabrequim, instalando o pino cursado. Toda vez que eu altero alguma característica no meu motor, eu mudo o funcionamento do motor. Então pode ser que quando eu altero o diâmetro do pistão, tá? Colocando um kit de aumento de cilindrada, eu estou aumentando a capacidade cúbica do meu motor. Então, automaticamente, essa força da combustão, se foi feito os acertos totais do motor, a força da combustão tende a ser maior do que a original. Então, a gente precisa muito analisar a biela que a gente vai usar nesse fator, porque ela distribui essa força da combustão. Então, se eu tenho uma biela ruim, de má qualidade, o que pode acontecer? A biela pode vir a se quebrar, beleza? Ela pode vir a se quebrar, pode vir a se entortar, beleza? E automaticamente eu posso danificar o meu motor, tá? Sem falar também que quando eu altero a parte de baixo do motor aqui, ó, eu altero o quesito de RL do meu motor. E isso é muito fundamental para que eu tenha durabilidade no meu motor, beleza? Mas não se preocupe, até o final dessa aula eu vou falar um pouco mais sobre o RL e como você vai fazer os acertos aí quando você tem para
quando você altera a questão de pino cursado ou virabrequim, ou você cursa o seu virabrequim. Eu vou falar um pouco mais sobre o RL até o final dessa aula, beleza? Mas eu preciso dar algumas introduções aqui para vocês entenderem, tá? Então é o seguinte, alterei alguma característica no meu motor, eu preciso fazer os acertos certos no meu motor para que eu tenha durabilidade. Primeiro passo que a gente precisa entender no quesito de biela, tá? Quando você está preparando o seu motor, ou você vai comprar as peças, ou você já é mecânico, faz preparações, você vai ter várias bielas lá. E sempre você vai analisar as bielas que você tem na sua oficina, ou aquelas que você vai comprar já para o seu motor preparado. Existe a biela segunda linha, tá? Existe uma biela que é a segunda linha, é uma biela mais barata, tá? Existe uma biela primeira linha, e existe uma biela forjada. Tá? E existe uma biela forjada. Então tem a biela forjada, primeira linha e segunda linha. Quando eu falo primeira linha aqui, ó, as bielas originais também estão aqui dentro da primeira linha, que é uma biela que tem uma qualidade melhor, tá? No motor preparado não é muito indicado você usar uma biela segunda linha, tá? Por quê? Porque toda vez que eu alterei alguma característica no meu motor, é o que eu mencionei para vocês. Eu tenho uma maior força da combustão, se eu uso um combustível, talvez eu vou usar um combustível diferente, talvez eu vou usar um pouco mais de taxa de compressão, o comando ele vai encher mais meu cilindro, eu vou ter mais eficiência volumétrica, eu tenho um cabeçote para encher mais o meu motor, então eu estou ganhando eficiência volumétrica. Tudo isso altera o funcionamento aqui do meu motor, e a biela ela recebe, o pistão ele recebe essa força da combustão e transmite para a biela. Se a biela for inferior, o que vai acontecer? Ela pode vir a se quebrar, pode vir a se entortar. Por isso eu não uso uma biela segunda linha. Você pode montar? Pode montar, mas o quesito durabilidade você vai perder nesse caso aqui. Biela primeira linha, Otávio. O que você fala de biela primeira linha? Hoje no mercado, TXK, beleza, pessoal? É uma biela primeira linha. Existem outras também, tá, pessoal? É só pesquisar, você vai ter uma biela primeira linha. Mas hoje na preparação de motores, as que mais estão sendo usadas estão sendo a TXK, mas existem outras marcas também. Não estou fazendo aqui propaganda para a TXK. Beleza, pessoal? E quando a gente passa, além da TXK, a gente tem a biela original também, porque a biela original ela também tem uma grande qualidade. A montadora, pessoal, quando a gente fala de biela original, tá? A biela TXK é uma biela que é uma outra firma que vai fazer, uma outra fábrica que faz a biela e ela tem uma qualidade boa. Mas quando a gente fala de biela original, por que a biela original ela é muito boa? Porque a biela original, a montadora, quando ela vai fazer as bielas para colocar no motor lá, ela pensa o seguinte: o meu motor ele tem que durar aí no mínimo 100, 150 mil quilômetros rodados. Então o que acontece? Isso é um grande tempo de funcionamento. Então as peças ali dentro tem que ter uma qualidade muito boa. E eles fazem todos os cálculos, logicamente, ali para que aquela biela original ela suporte uma grande carga por um grande período de tempo. Então a biela original ela é muito boa. Só que é o seguinte, às vezes você vai montar um motor preparado e a biela original ela é muito mais cara às vezes do que uma biela TXK. Mas a biela original ela é muito boa e ela resiste muito aí a várias preparações. Quando a gente fala aqui, ó, de preparações, tá, pessoal? Eu vou citar quais as preparações aqui você pode usar aqui uma biela primeira linha, beleza? Passou da biela primeira linha, a gente já entra para a biela forjada. O que é a biela forjada, tá? A biela forjada, pessoal, ela passa por um processo de fabricação onde ela vai ter uma liga diferenciada, tá? E eu não vou entrar no tema aqui de como ela é fabricada, beleza? Depois, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo para mim, eu trago um vídeo só falando sobre peças forjadas, beleza? Que é um tema bem mais complexo. Mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, como ela passa aqui por esse processo de fabricação, ela vai ter uma resistência maior. Então, a biela forjada, ela resiste a uma maior pressão e uma maior temperatura. Então, eu consigo colocar uma determinada preparação maior em cima de uma biela forjada. Beleza? Então, Otávio, qual é a preparação que eu vou usar aqui na biela primeira linha, ou original, ou numa biela forjada? Pessoal, biela primeira linha, tá? TXK, original, outra marca aí também que você tiver aí, que você já usa, já fez teste, não teve problema com ela, você pode continuar usando normalmente, beleza, pessoal? É o seguinte, kit aí, ó, 170, kit 170, 190,
e 230, vamos falar aqui das 150, tá pessoal? Esses kits aqui comuns, tá? Você pode usar biela primeira linha ou biela original, beleza? Você pode usar aqui esse fator aqui, ó. Quando a gente fala de biela original, vamos supor assim, Otávio, então você está falando que eu posso usar a biela original. Vamos supor que eu só estou comprando um kit 230. Eu posso montar esse kit lá no meu motor? A minha biela é original. Vamos supor que o pino da biela, a gente vai falar de pinos aqui também, o pino da biela é o mesmo do pistão, um exemplo, tá pessoal? É o mesmo do pistão e eu posso colocar um kit 230 cilindradas lá? Sim, você pode colocar em cima da sua biela original, só que você tem que analisar a folga da sua biela, beleza? A folga axial da sua biela. Você precisa fazer as análises se a sua biela do seu motor, tá, que você está montando lá, se a biela está boa, se ela tem uma folga boa, se ela já não tem folga. Se ela tiver folga, já tiver uma folga adequada lá, você precisa trocar a biela, logicamente, beleza? Mas se a sua biela lá, a parte de baixo do seu motor ainda está tudo ok, beleza? Você não precisa alterar a biela, beleza? Mas é claro, pessoal, que eu dei um exemplo do 230, mas pode mudar o pino, aí você tem que trocar a biela de qualquer maneira, beleza? Mas o que acontece? Esses kits aqui, ó, são preparações comuns, tá? Preparações básicas, tá? Então quando a gente fala de preparação básica, mas você que é mecânico, tá? Ou você que quer montar o seu kit, essas são as preparações que você mais vai fazer, porque às vezes passou disso aqui, ó, eu quero montar lá uma preparação aqui, até com o pino cursado aqui, ó, vai com uma preparação um pouquinho maior aqui, até vai, até um 250 ou 260 aí, você vai montar, tá? 270, tá? Mas passou, vamos supor que você vai fazer uma preparação lá com 300, 350, 400 cilindradas, são preparações mais específicas, beleza? Não quer dizer que você vai sempre estar fazendo preparações assim aí, se você já faz preparações, beleza? Mas o que acontece? Nesses kits aqui, ó, que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, os 170, 190, 230, você pode usar biela primeira linha, você vai ter um bom resultado e uma boa durabilidade. É claro, precisa ser feitos os acertos certos ali, beleza? E a gente vai falar sobre os acertos até o final dessa aula ainda, beleza, pessoal? Então é o seguinte, posso usar, até nesse kit aqui, posso usar biela primeira linha e biela original, posso usar, beleza? Passou desses kits aqui, ó, entrando aqui para kit 250, 260, 270, o que acontece? Vou falar desses aqui primeiro, 250, 260, 270, tá? 280 aí. Cara, você pode usar a biela primeira linha? Sim, você pode usar, tá? Mas é o seguinte, não espere muita durabilidade usando biela primeira linha ou original, tá? Você pode usar, vai rodar, pode rodar um tempo bom, mas você não tem tanta durabilidade assim, beleza? Você não tem tanta durabilidade assim. Então, se você quer ter mais durabilidade aqui nesses kits, 250, 260, 270, 280, 300, 350 ou 400, quiçá, você precisa usar uma biela forjada, beleza? Precisa usar uma biela forjada para você ter uma maior durabilidade aqui nesse fator aqui, beleza? E quando a gente fala aqui também, pessoal, de tipo de combustível e taxa de compressão, isso aqui muda também, tá? Eu posso ter um kit 190 ou um kit 170, mas se eu pego um kit 170 e eu vou rodar aqui no metanol, tá? Eu vou rodar aqui no metanol mais nitrometano. Então o que acontece? Se eu pego um kit 170, tá pessoal? Vou pegar um kit 170, vou colocar uma taxa nele para me rodar com metanol mais nitrometano. O que acontece nesse caso aqui? Não adianta você querer usar uma biela primeira linha. Dá para usar? Dá para usar. Mas o que acontece? Não vai ter durabilidade. Metanol e nitrometano, você precisa ter uma biela forjada, porque isso aqui não vai te perdoar. Se você tiver um pouquinho, tá regulando a moto, tá com falta, deu uma primeira puxada, o motor pode vir a se quebrar. Por mais que você fez todos os acertos no motor, todas as folgas certas, todos os cálculos certos, na própria regulagem lá, se você errar um pouco, deixar com falta, der uma puxada mais forte e tiver peças ali primeira linha, o motor vai se quebrar, beleza? Então você precisa colocar ali uma biela forjada, usou taxa de compressão muito alta, tá? Taxa de compressão muito alta, com determinado tipo de combustível, metanol, nitrometano, tem que usar biela e pistão forjado, tá? Aqui você pode usar uma biela e pistão forjado, independente do tamanho do kit que você está colocando, beleza? É claro,
Otávio, mas eu já rodei com metanol e nitrometano e peças originais aí e não quebrou. Cara, talvez não vai quebrar. Você pode usar aqui metanol e nitrometano com peças primeira linha. Só que o que acontece? Eu posso usar, mas esse motor ele não vai ter tanta durabilidade assim. Eu estou falando no quesito longo prazo. Às vezes o cara vai montar uma moto assim, uma preparação. Vamos supor que você gastou R$1.000 lá na preparação. Essa preparação, ela vai ter uma durabilidade? Sim, vai ter uma durabilidade. Mas talvez ela vai rodar aí 10.000 quilômetros. 10 mil, no máximo aí 20.000 quilômetros rodando com metanol e nitrometano. Ainda acho muito rodar 20 aqui, ó. Tá? Pode acontecer? Pode. Tem casos e acasos. Depende do quanto de taxa está rodando com metanol e nitrometano. Depende de outros fatores da regulagem que você está usando. Tá? Então pode rodar até mais que 20.000 quilômetros. Mas o que acontece? Talvez esse motor que seria um 170 para rodar aí 60.000 quilômetros rodados sem dar problema, tá? 60.000 quilômetros aqui, ó. Esse motor vai durar 20, 10, então é isso que eu estou falando, tá? Rodou com metanol e nitrometano, se fizer uma boa regulagem, pode até rodar bem. Mas o que acontece? Se tiver falta, ou às vezes deu um acelerado, o carburador entupiu, cara, vai dar BO, porque você não tem peças forjadas. Então sempre quando você estiver preparando o seu motor, analise sempre as peças que você vai estar usando. Se é primeira linha, se é forjado, beleza? Aqui, ó, é o seguinte, esses kits aqui, ó, 300, 350, 400, cara, se você quer ter durabilidade, tá? Usa peça forjada, beleza? Por quê? Eu posso colocar aqui, ó, eu não tô falando aqui, pessoal, que você não pode montar um kit 400 cilindradas com peças primeira linha, tá? Você foi lá e colocou um pistão KMP, uma biela TXK, tá? Não tô falando isso, você pode montar, pode rodar um certo tempo, tá? Mas eu tô falando que quando você quer ter uma durabilidade melhor, porque às vezes você tá montando um motor 400 cilindradas, você gastou lá quase R$4.000 lá para fazer esse motor, aí o motor dura 10.000 quilômetros, você quer ter uma durabilidade maior, talvez você gaste aqui R$1.000 a mais aqui no biela e no pistão forjado, tá? Vai te dar muito mais durabilidade do que você montar com peças originais. Porque se esse motor quebrar, você vai ter que alterar muito outros fatores e pode ser que esses R$4.000 aqui você vai ter que gastar ele de novo se você quiser voltar para 400 cilindradas, porque ali talvez o pistão quebrou, talvez a biela quebrou, aí quebrou, arranhou o cilindro, aí vai o BO inteiro aí, entendeu? Que é da quebra quando a gente fala de quebra. Então, pessoal, analisa, tá? Analisa isso aqui, beleza? Tô falando no quesito aqui de ter uma durabilidade maior. Você está investindo uma grana, você que trabalha para o seu cliente é o seguinte, às vezes você pensa assim, tá, mas eu sou oficina, eu não preciso analisar isso aí, porque o cliente quer uma moto forte e quer gastar pouco. Beleza, ele quer gastar pouco, mas se a moto dele quebrar com 5.000 km rodados, ele vai virar e vai falar que ele colocou peça, ele trouxe as peças primeira linha para você montar, não. Ele vai falar assim, montei no fulano lá, ó, fulano sabe fazer preparação não. Então você tem que tomar cuidado. Por quê? Às vezes você toma nome de ruim preparador por causa do cliente. Então analisa. Já faz lá, ó, se o cliente pode montar, você vai lá e monta a cilindrada que ele quiser com peças paralelas, beleza? Ou peça primeira linha lá. Você pode montar, mas aí você já tem que deixar claro para ele, ó, não dou garantia montando kit muito grande com bielas primeira linha, que são primeira linha, e rodando no perfil que você quer rodar, beleza? Então analise isso aí, isso aqui vai trazer menos dor de cabeça aí para você quando você estiver fazendo as suas preparações, ou você que quer montar o seu motor preparado também ter menos dor de cabeça, tá? Porque você quer ter um motor durável, você está gastando dinheiro, então você está investindo no seu motor, então você quer no mínimo uma durabilidade boa ali no seu motor, beleza? Então vamos lá, essa foi a primeira parte, introdução de peças que a gente precisa usar no nosso motor. Depois a gente entende isso aqui, agora a gente vai entrar para a parte de acertos de bielas, tá? Por quê? Quando a gente faz qualquer alteração aqui, a gente precisa analisar os acertos que são necessários. Vamos começar pelo cilindro. Vamos supor, você está colocando um cilindro no seu motor. Primeiro passo que você vai analisar quando você está alterando cilindro. Você vai analisar o pino do pistão que é esse cilindro que você está comprando. Vamos supor que eu compro um kit 70 e ele tem pino 15 ou 16. Vamos supor que ele tem pino 15, tá? Você está pegando o pistão 70 com o pino 15. O que acontece? O que é o pino do pistão aqui, pessoal? Pino são isso aqui, ó. Pino do pistão é isso aqui, ó. Tô com 3 pinos aqui para mostrar para vocês, ó.
Você vai pegar o paquímetro, tá? E vai medir. Geralmente quando você compra o kit, já vai ter as medidas. O vendedor vai passar para você, olha, o pistão desse kit é pino 15, é pino 16, é pino 17, ele vai passar para você. Mas se não passar, quando chegar o kit lá, você precisa medir. Um exemplo, esse pino aqui, ó, se eu pegar o paquímetro e medir ele aqui, ó, ele tem 14 milímetros. Então esse aqui é um pino 14, original da 150, tá? Se eu pegar esse outro pino aqui que eu tô na mão, ele tem, ó, é um pino 15, tá vendo? E se eu pegar esse outro pino aqui, é um pino maior ainda, ele tem 16. Então pode variar muito quando você troca o kit do cilindro ali em cima. Vai variar nessa questão dos pinos aqui, ó. Pino 14, pino 15, pino 16, pino 17 e até mais do que isso, beleza? Então você vai analisar o tipo de pino da opção que você está colocando. Aqui, pessoal, eu estou falando primeiro do kit que você está comprando. Você está comprando lá um kit talvez 230, talvez um 190, talvez um 170, tá? Então você precisa analisar esse primeiro fator, que é o fator do pino do pistão. Porque às vezes você vai comprar um kit 170, é o pino original. Então você não precisa fazer alteração de biela. É só montar o kit e fazer os acertos de taxa de compressão, cabeçote, comando, beleza? Agora, quando eu pego um 190, também, muitas das vezes a maioria dos 190 vai ser com pino original, mas existem kits 190 com pinos diferentes, então você precisa analisar junto ao vendedor, ou se você já comprou, fazer essa medição com o paquímetro, beleza? Kit 230, na maioria das vezes, já vai ser com pino do pistão, maior. Então você precisa analisar o pino aqui do pistão. Por quê? O pino do pistão, ele tem que ser aqui, ó, de acordo com o pino da biela aqui em cima, tá? Porque, ó, vamos supor, eu tenho essa biela aqui, ó, tem duas bielas aqui, ó. Essa biela aqui, ó, ela tem um pino aqui, ó, de 21 milímetros. Essa outra biela aqui, ó, ela tem um pino aqui, ó, de 20 milímetros. Então o que que acontece? Essa biela é de 20 milímetros o pino e essa biela é de 21 milímetros o pino. Então a biela tem um pino maior do que a outra, tá? O que que acontece? Essas bielas aqui, ó, elas vêm com essas buchas aqui, ó, certo? Esse tipo de biela aqui que eu estou mostrando, é a biela da DT200 e biela da DT180. Poderia ser de qualquer outra moto, é só um exemplo que eu estou dando para vocês. Então essa biela, ela tem aqui uma bucha que vai aqui dentro, um rolamento, como se fosse um rolamento aqui dentro, certo? Poderia ser uma bucha também, diferente. Então o que acontece nesse caso aqui, ó? Eu meço a parte de dentro aqui, ó. Então aqui eu tenho 16. Então na realidade, essa biela aqui que tem, a borda dela que tem 20, o interno dela ela vai usar um pino 16, que é esse pino aqui, ó. É um pino 16, tá vendo? Então o que que acontece aqui nesse caso? Essa biela, ela usa um pino 16. Se eu estivesse usando um pistão com pino 16, daria certo usar essa biela, tá? Agora, se eu tivesse uma biela, vamos supor, é pino 16, eu estou colocando, fazendo uma montagem de um kit e o pino do pistão é 15, vamos supor que é 15, você está pegando um kit, vamos supor que é um kit 230 com pino 15 do pistão. E na sua biela, a biela da CG150, esse pino aqui, ó, se a gente pegar o pino original, a biela, então, ela vai ter um pino lá de 14 milímetros. Então eu estou colocando um pino 15. O que que acontece na maioria das vezes? Eu vou ter que trocar a biela. Eu vou ter que colocar uma biela com pino 15 no meu motor. Tem como fazer outras alterações também. Um exemplo, se eu tenho uma biela original e eu estou procurando e não achei uma biela com pino 15, o que que eu posso fazer? Você pode abrir aqui no olho, aqui ó, no pino de cima da biela. Só que é o seguinte, pessoal, aqui ó, a gente tem uma medida aqui em cima, ó. Agora a gente está falando de acertos, tá, pessoal? A gente tem uma medida. Se eu medir aqui, ó, essa biela ela tem 3 milímetros aqui, ponto 2 aqui, ó, de espessura aqui no pino superior da biela aqui, certo? O que que acontece? Vamos supor que eu estou colocando um pino que é 1 milímetro maior. Eu posso abrir aqui? Posso abrir. Só que é o seguinte, você precisa abrir no torno, onde vai estar centralizado, e vai abrir aqui 1 milímetro. Por quê? Ainda assim, se eu tirar 1 milímetro aqui, eu tenho 2 milímetros de segurança aqui na biela. Então eu posso montar. Só que é o seguinte, perco durabilidade fazendo isso, Otávio? Sim, perco durabilidade. Por quê? A biela ela recebe a força da combustão. Aqui eu estou falando no caso, se você não tem saída, você pode abrir o olho da biela, aqui, o pino da biela superior aqui, ó, abrir 1 milímetro. Otávio, e se eu tiver uma biela pino 14 e o pino do pistão é 16, eu posso abrir 2 milímetros?
Não, cara, porque se você abrir 2 milímetros aqui, o que vai acontecer? Vamos supor que fosse essa biela. Aqui tem 3 milímetros de parede. Se eu abrir 2 milímetros aqui, essa biela vai ficar com 1 milímetro aqui de volta aqui. O que vai acontecer quando você montar o motor? Ela vai quebrar. Na primeira ligada do motor, o pino aqui em cima vai se quebrar. O legal é o quê? O legal é você comprar a biela de acordo com o pino do pistão, certo? Existem várias bielas que são vendidas aí, tá, pessoal? Que a galera abre aqui 1 milímetro aqui e vende com um pino maior, beleza? Tem várias pessoas que vendem biela assim e falam que é um pino maior, mas na realidade foi aberta aqui. Tem como abrir, a pessoa centra lá, abre e não tem problema. Até 1 milímetro maior, você pode abrir. Passou disso, você já não abre, beleza? Porque você tem um risco muito grande aqui disso aqui ficar muito fino e se quebrar quando você estiver montando o seu motor. Então analise esse fator, beleza? Tá colocando uma biela assim, analise esse fator. Outro passo que eu posso fazer é o seguinte, vamos supor que a biela que eu vou colocar também, o pino aqui, ela seja maior, tá? Seja maior. Eu posso fazer bucha para a biela, como se fosse essa bucha aqui, ó, certo? Eu posso fazer uma bucha assim, uma bucha de algum material que eu vou colocar aqui, ó, e o pino do pistão, vamos supor que o pino do pistão é menor. Então eu posso colocar. Isso no caso, quando eu tenho uma biela, de acordo com os acertos de tamanho de biela, eu estou colocando uma biela com pino maior nesse caso aqui, ó, certo? Estou colocando uma biela, o pino do pistão é menor e o pino dela é maior, então eu posso fazer buchas. E outros fatores também que muitas pessoas fazem é fazer buchas no pistão também. Quando eu tenho um pino de biela menor, eu uso a biela com pino menor, certo? Eu uso, vamos supor, aqui é um pino 14, certo? Estou usando esse pino aqui, vamos supor que ele tem a medida que eu preciso lá. E o pistão, ele tem um pino maior. Muitas das vezes as pessoas podem fazer o quê, ó? Aqui vamos supor que essa biela está aqui, ó. Vamos colocar aqui no exemplo aqui, ó. Tá? Então é o seguinte, vamos supor que a sua biela ela tem pino 15 já. Você está usando uma biela pino 15. Aí você vai colocar uma biela, um pistão pino 16. O que acontece? Tem muitas pessoas 16 ou 17. O que acontece? As pessoas podem fazer buchas, tá? Buchas no pistão, para colocar o pino original da biela. Aí eu não preciso alterar a biela. Não dá problema, tá, pessoal? Tem muitas pessoas na preparação que fazem adaptações assim e não tem problema. É claro, se você não quiser fazer buchas, o que você vai ter que fazer? Colocar a biela do pino certo, de acordo com o pino do pistão certo. Mas é possibilidades que você pode fazer. Quais são as possibilidades que eu mencionei para vocês? Primeira possibilidade, fazer a bucha, uma bucha como se fosse essa aqui, ó, só que não de rolamento assim, ó, não com gaiola assim, e fazer uma bucha aqui de cobre, alumínio, tá? Bucha de acordo com o que você vai fazer na sua preparação aí, certo? Para colocar o pino menor. Seu pistão tem um pino menor, sua biela tem um pino maior. Então você pode fazer a bucha para colocar na biela. Agora, vamos supor que eu tenho uma biela onde o pino dela, tá? O pino dela aqui, ó, é menor do que o pino do pistão. Aí eu faço buchas laterais aqui, ó. Faço uma bucha lateral, duas buchas aqui e coloco no pistão, certo? A bucha vai ficar aqui dentro, aqui, nessa parte de dentro aqui do pistão, para mim manter a biela aqui. É claro, pessoal, que sempre quando você for fazer isso, você tem que entrar em contato com o fabricante do pistão para analisar a folga que tem entre o pino original. Eles vão passar as folgas lá e você vai deixar, mandar fazer a bucha de acordo com essas folgas, tá? De acordo também, se você fizer bucha aqui na cabeça da biela, fazer os acertos aqui também das buchas aqui dentro, beleza? E é o seguinte, passou dessa parte de acerto da parte de cima da biela, tá? Que foi o primeiro passo, tá? Parte de cima aqui. A gente só falou até agora dos acertos na parte de cima aqui. O conteúdo vai ficar extenso, vai ficar pesado aqui, mas é para vocês entenderem. Quem faz preparação já vai ter uma noção do que pode fazer ou não fazer, tá? Então o primeiro passo que a gente falou foi fazer bucha aqui na própria biela, tá? Para colocar um pino menor. Segundo fator, eu já tenho um pino menor na biela e eu estou usando um pistão com um pino maior, tá? Aí eu faço buchas para colocar no pistão para me usar a biela original. Terceiro fator é colocar a biela de acordo com o pino do pistão. E quarto fator é usinar aqui na cabeça da biela aqui, ó, abrir 1 milímetro aqui. Lembrando que tem que tomar certas precauções ao você abrir aqui. Não abra muito, beleza, pessoal? Vai no máximo aí 1 milímetro, mas sempre analisa aqui, ó, o material que tem na biela. Se eu pegar essa outra biela aqui, ó, ela tem aqui, ó,
3,2 também, ó, de material. Então, se eu tirar 1 milímetro aqui, ela vai ficar com 2,2 milímetros aqui. Então, ainda tem uma segurança aqui na biela. Mas o que acontece? O que é melhor eu fazer? O melhor é ou trocar a biela, para mim não ter esse risco aqui, diminuir aqui e perder durabilidade, do que fazer esse trabalho aqui e perder um pouco de durabilidade. Então, o melhor se fazer é trocar a biela de acordo com o pistão e, no máximo, fazer as buchas. Beleza? Agora, abrir aqui é no último caso, beleza, pessoal? Você está montando o motor aí, você está na correria, o cliente está na pressa lá, querendo montar, querendo pegar a moto, você está colocando um kit diferente. Cara, na pressa, talvez você já desmontou o motor todo, às vezes está mexendo com o custo do virabrequim, você vai lá e manda abrir no torno, na medida que precisa ser aberto lá, para ter uma folga correta, certo? E abre lá. Perde um pouco de durabilidade? Sim, perde um pouco de durabilidade. Lembrando também, abrir aqui o pino aqui em cima, aqui, ó, é o seguinte, taxa de compressão muito alta, tipo combustíveis especiais, combustíveis diferentes, não faça, porque a força da combustão vai ser ainda maior, porque dependendo do tipo do combustível que eu estou usando, a força da combustão é muito grande, então não faça esse trabalho. Isso é em último caso, beleza? Quando você está fazendo uma preparação leve e básica aí, beleza, pessoal? Então vamos lá, terceiro ponto que a gente vai olhar aqui, a gente já falou os pontos da parte de cima, agora a gente vai falar o ponto aqui, ó, dos acertos da parte de baixo aqui, quando você está colocando a biela aqui na parte de baixo, beleza? A gente está falando dos pinos ainda. Na parte de baixo vai um pino dessa maneira aqui, ó, que vai na biela. Deixa eu colocar aqui, ó, a castanha. Geralmente vai ter um rolamento, certo? Vai ter um rolamento assim. Aqui a gente está falando do pino original, não do pino cursado, tá? Então vai o pino dessa forma aqui, ó, beleza? Então, toda biela ela vai vir com o pino dele e com o rolamento dela, certo? Para você colocar no virabrequim aqui embaixo e fazer e prensar aqui. Só que muitas das vezes, quando você está fazendo acertos de biela, tá? Você vai sempre analisar o tamanho da biela de centro a centro, tá? Que é do centro do furo do pino de cima ao centro do furo de baixo, para fazer os acertos de RL, para fazer uma adaptação correta da biela, tá? Então, o que acontece? Muitas das vezes, a biela que você vai colocar, a parte de baixo do pino dela aqui, ó, é maior, certo? Às vezes, vamos supor que eu quero adaptar uma biela da CB Twister ou da Phaser, que seja lá no meu motor da 150. Muitas das vezes, o pino aqui, ó, ele pode ser diferente, ele pode ser maior, ele vai ter um diâmetro aqui maior. Então, o que você vai fazer nesse caso? Você vai colocar aqui, vai levar num torno, certo? Primeiro passo, colocar o pino aqui, ó, esse tamanho aqui, o comprimento dele, no comprimento original do seu pino. Vamos supor, tem um virabrequim aqui, ó. Vamos supor que esse virabrequim fosse da 150. Primeiro passo, você vai pegar o pino original da 150 e vai mandar tornear esse pino que você está adaptando na medida, no comprimento da 150, o original do virabrequim que você está adaptando. Se fosse de outra moto, você ia levar o original e mandar tornear na medida que precisa. Agora, se o pino já tem o mesmo tamanho, eu não preciso fazer esse trabalho. Segundo fator, se o diâmetro do pino aqui ele for maior, tá? Diâmetro aqui, ó, tá? Aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Vamos supor, esse pino aqui, ó, ele tem 22 milímetros. Vamos supor que no da 150, tá? Eu não estou com o da 150 aqui para medir para vocês, mas vamos supor que no da 150 na parte de baixo fosse ali 19 milímetros. O daqui tem 22. Então o daqui ele tem 3 milímetros maior, assim, o diâmetro dele assim, ó, é 3 milímetros maior, a espessura dele aqui, ó. Então o que acontece? O que eu vou mandar fazer? Eu vou diminuir ele total até chegar no 19 milímetros. Não, eu não vou fazer, por quê? Se eu diminuir ele com 19 milímetros, quando eu pôr aqui, ó, ele vai ficar com folga, ele não vai dar certo na biela que você tem. Então o que você vai fazer? Você vai mandar aqui, ó, vai colocar aqui na bucha de acordo, vai levar no torno, tá? Para alguém que faz, ou se você faz, você vai colocar no torno. Na medida aqui, ó, você vai pegar a biela desse lado, aí o que você vai fazer? Você vai pegar, certo? Aqui tem 22 milímetros, vamos supor que você quer 29, tá? 22 e o que você quer é 19, tá? Então o que você vai fazer? Primeiro passo, tirou no comprimento, certo? Segundo fator, você vai reduzir esse tamanho até aqui, ó, certo? Até aqui, ó. Você vai reduzir até aqui e reduzir até aqui. Para quanto? Para 19. Por quê? Você quer colocar no virabrequim original. Então você vai reduzir aqui, ó. Aqui tem 22, você vai tirar 3 milímetros desse lado e 3 milímetros desse lado. Mas no centro vai ficar com o diâmetro original. Por que vai ficar com o diâmetro original? Porque eu vou usar essa biela. Se eu diminuir ele todo, não vai dar para usar a biela. Agora eu preciso
reduzir metade aqui para me encaixar nas bolachas do virabrequim. Por que eu faço esse trabalho? Porque se eu for abrir no virabrequim é o seguinte, cara, mas eu posso abrir o furo no virabrequim. Só que é o seguinte, cara, o que acontece? Você está fazendo uma adaptação no seu motor, você está colocando uma biela diferente no seu motor. Então compensa mais você fazer esse trabalho no pino aqui, ó. Deixa eu pegar o pino. Compensa mais você fazer esse trabalho no pino. Por quê? Se futuramente você quiser voltar esse motor para o original, ou o seu cliente quiser voltar para o original, tem como. É só colocar a biela original. Por quê? As bolachas aqui do virabrequim estão original, beleza? Agora, se eu furo aqui, eu refuro aqui para colocar esse pino do jeito que ele é, o que vai acontecer? Depois, se eu quiser voltar para o original, não tem como. Eu sempre vou ter que usar essa biela ou fazer outra adaptação de outra biela. Então eu não vou ter como voltar para o original. Então você faça esse trabalho quando você tem uma biela, quer adaptar uma biela da... Tô aqui com uma biela, vamos supor que essa biela da DT200. Se eu estivesse adaptando essa biela na 150, eu ia fazer esse trabalho. Eu ia colocar lá, medir os diâmetros, medir o comprimento, e ia mandar tirar no comprimento e tirar no diâmetro aqui, ó, só até a metade. Aí eu vou alinhar certinho, tá? Vou colocar no alinhamento certo. Você tem que fazer as medidas do alinhamento certo, tá? Se você tiver, levar no torno, é só você falar com o cara que faz, ele já vai ter essa experiência. Aí fala com ele, eu quero centrado, a biela centrada, para tirar na medida certa, de acordo com o que você precisa ali. Então, sempre analisa. Se você tiver o pino original que você quer fazer isso, leva, porque aí o cara vai ter uma noção que vai fazer ali um trabalho certo para não ter dor de cabeça. Aí você consegue adaptar biela de outras motos maiores no seu motor menor ali, se fosse da 150, que eu estou dando exemplo da 150, tá? Segundo fator, o quarto fator na realidade, tá? De adaptação de biela e acertos ali no motor. Depois que você já acertou aqui, ó, o pino superior, certo? Fazendo bucha ou colocando a biela e o pistão no pino certo. Depois você veio para o pino de baixo para colocar no virabrequim que você vai montar. Se for o virabrequim original, você está montando. Se for o virabrequim de outra moto, você já fez os acertos do comprimento aqui do pino, certo? Esse comprimento do pino e do diâmetro dele aqui, ó, certo? É o comprimento e o diâmetro. Então você tira no comprimento e tira no diâmetro até a metade aqui, ó. O meio da biela aqui, o meio do pino, você vai deixar, porque o meio do pino aqui, ó, vai a biela, certo? Você vai tirar nessa borda aqui e nessa borda aqui, ó, certo? Tirou na borda aqui e tirou nessa borda aqui. Beleza? E no comprimento você vai acertar o comprimento do pino de acordo com o pino original, para você continuar usando o virabrequim original sem fazer nenhuma adaptação ou furo no virabrequim original. Mas também, se você quer refurar o virabrequim original, tem como. Você não precisa fazer nenhuma modificação no pino e você pode usar, é só refurar ali o virabrequim de novo, tá? Na medida que você precisa, vai levar no torno, vai furar ali de acordo com o pino que você vai usar. Mas muitas das vezes no comprimento você vai ter que tirar no comprimento, beleza? Então vamos lá. Depois que você fez esses acertos, tá? Fez o acerto de pino superior, pino inferior, você vai entrar aqui pro acerto da biela na lateral, tá? Porque às vezes, se a gente pegar a biela também, ó, eu tenho duas bielas aqui, ó. Então eu tenho essa biela aqui, ó, da DT200 e essa biela aqui, ó, da DT180. Então o que acontece? Passo que você precisa analisar também, diâmetro aqui da biela, certo? Essa biela aqui, ó, tem 17 milímetros, praticamente aqui, ó. Deixa eu zerar o paquito aqui. Essa biela aqui, ó, ela vai ter aqui em média, 17 não, desculpa. 17 milímetros. E essa biela aqui, ó, ela tem 16 milímetros. Então o que acontece? A largura dessa biela aqui, ó, é 1 milímetro maior que a largura dessa outra biela. Então o que você vai fazer? Você vai retirar na lateral dessa biela, certo? Não, você não vai influenciar no quesito durabilidade, porque a força da combustão vai vir daqui de cima para baixo. Então a força vai pegar aqui, ó, na haste dela aqui. Quando eu tiro na lateral, eu só reduzo o tamanho dela aqui. Só que é o seguinte, se eu tenho 1 milímetro para tirar, como que eu vou mandar tirar? Meio desse lado e meio desse lado. Então vai ser bem pouquinho, meio milímetro aqui, meio milímetro aqui. Então você vai acertar o tamanho da biela assim, na lateral sim. Estou pegando essa biela, é original, estou adaptando essa, então eu vou tirar nessa lateral e nessa outra lateral. Preciso ficar atento sempre a esses canais de lubrificação também. Quando eu aumento, eu retiro aqui, o que acontece? Na biela com o diâmetro maior, aqui, o que vai acontecer? Esses rasgos aqui, ó, muitas das vezes na 150 vai ser aqui, ó, tem um rasgo aqui, o que vai acontecer? Esse rasgo, ele está rente ao padrão da biela
da biela, certo? Então o que acontece? Quando você tira meio aqui, ó, essa entrada aqui de lubrificação, ela vai ficar muito pequena. Então você pode pegar a micro retífica e só aumentar um pouquinho aqui esse canal de lubrificação para você ter uma lubrificação melhor, beleza? Da sua biela, para não correr o risco dela se travar. Então tem que ficar atento a esses fatores. Parte de cima, pino de cima, a mesma coisa, ó. Esse pino aqui, ó, ele tem 17, tá? E esse pino aqui, ó, ele tem 16. Então o que acontece? Esse pino também é 1 milímetro maior que esse. Só que eu só tiro na parte de cima se o pistão que eu vou colocar, tá? Vamos supor que eu estou colocando esse pistão. O que acontece? Eu ponho aqui, ó, se eu estivesse adaptando essa biela nesse pistão, olha o que acontece. Ela agarra aqui, ó, certo? Ela está agarrando. Então o que vai acontecer? Eu tenho que tirar aqui, ó, na lateral dela, nas duas laterais. Se eu for tirar 1 milímetro, eu vou tirar meio aqui e meio aqui, beleza? Aí, se eu passei, ainda ficou pegando, vou tirar mais da biela? Não. Aí você tira aqui, ó, nas laterais aqui do pistão, aqui na parte de baixo aqui, ó, do pino, certo? Tira só na lateral, é pouca coisa, beleza, pessoal? Seria ali, vamos supor que você tem que tirar 2 milímetros. Tira 1 milímetro na biela, meio desse lado e tira 1 milímetro no pistão, meio desse lado e meio desse lado. Aí você vai ter uma biela que não pega. Se eu tivesse com essa biela aqui, ó, ela não pega. Então eu poderia usar essa biela normalmente lá no meu pistão, beleza? Então, só recapitulando, eu vou pegar uma peça aqui em cima da mesa para mostrar para vocês, tá? E vou continuar na explicação aqui, beleza, pessoal? Então vamos lá então, pessoal. Gaiolinha, tá? Você vai analisar isso também, beleza? Ó, uma gaiola aqui é maior que a outra, certo? Então você vai analisar o diâmetro aqui, ó. Eu tenho aqui nesse caso aqui, ó, 17 também, e a daqui é 16. Só que o que acontece? Eu preciso analisar se eu tenho material para tirar aqui, ó, sem fazer com que os eixinhos aqui se soltem, beleza? Nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui, entre o eixinho e a parede, eu tenho 2 milímetros. Então, se eu tirar meio milímetro de um lado e meio milímetro do outro, eu não vou ter o risco disso aqui se soltar, beleza? Então, você também tem que tirar aqui, ou seja, fazer um acerto aqui na lateral aqui da biela, né? Para você colocar no seu virabrequim original, e vai fazer um acerto também na gaiolinha que você vai usar, beleza? Aí, isso de acordo ali também com o pino embaixo que você vai usar, fazendo os acertos ali, beleza? Então, pessoal, esses, tá? São um dos acertos, tá? Eu mencionei para vocês aqui, ó, primeiro, qual a biela você vai escolher para o seu motor preparado. Foi o primeiro ponto que a gente olhou aqui nessa aula, tá? Qual a biela? Forjada e primeira linha. Depois a gente falou sobre os acertos da biela, tá? Primeiros acertos que a gente vai falar, eu ainda não entrei no RL, tá? Mas os primeiros acertos que a gente vai fazer vai ser dos pinos, pino da biela em relação ao pino do pistão aqui em cima, pino do virabrequim aqui, ó, em relação ao pino da biela aqui embaixo. Então eu vou analisar esses acertos e fazer todas essas alterações que eu mencionei para vocês aqui, caso você está no dia a dia da sua preparação. Vai fazer uma preparação, tá com dúvida aí no pino que vai usar, na biela que vai usar, então você vai fazer esse tipo de acerto que eu mostrei para vocês. Segundo acerto, pessoal, isso foi alterando aqui o pistão aqui em cima. Quando eu faço alteração no virabrequim, tá? Estou colocando a pino cursado, estou cursando o meu virabrequim. Toda vez que eu altero isso, eu altero o RL do motor, tá? O que é o RL do motor? O RL é essa inclinação da biela, tanto para, se eu pegar aqui do meu lado, eu acho que tá para a direita aí para vocês, tanto para a esquerda, tá? A câmera tá ao contrário, mas tá para a direita e para a esquerda, beleza? Então a biela ela faz essa relação, o RL ele faz essa relação para a direita ou para a esquerda, é a inclinação da biela tanto para a direita quanto para a esquerda, tá? Então, o que acontece? O RL também ele vai determinar se o motor vai ter uma boa durabilidade. Por quê? Se eu tiver um RL muito alto, o que significa RL alto? Significa que a biela ela se inclina muito, tá? Quanto maior essa inclinação da biela, é maior o RL do meu motor. Só que quanto maior essa inclinação, a biela ela pode vir a se quebrar. Por quê? A força da combustão está empurrando. Se ela está muito inclinada, ela não vai tender a empurrar a girar o virabrequim, ela vai tender a se partir. Então, por isso que eu preciso analisar o RL. Não posso ter um RL muito alto ali no meu motor, beleza? Então, quanto mais alto o RL, maior essa inclinação da biela. Quanto menor o RL, menos a biela vai ter que se inclinar para fazer o curso aqui total do virabrequim, beleza? Então, seria basicamente isso aí, ó. Essa inclinação aqui, ó. Tô com o virabrequim aqui, ó. Então, a biela, quando o pistão gira aqui, ó, a biela, ó, aqui o pistão fica reto, mas a biela ela se inclina. Alguns graus aqui ela está se inclinando. Quanto maior o RL do meu motor, mais inclinada a biela vai ter que ser para percorrer todo o curso aqui do virabrequim.
virabrequim, para girar essa volta aqui do virabrequim. Então ela vai ter que se inclinar mais, tá? Então quando eu tenho um RL muito alto, eu tenho esse risco de quebrar o motor, certo? Principalmente com RL muito alto. Além de quebrar o motor, o que acontece? A biela, quando eu tenho um RL muito alto, tá? A biela, por ela se inclinar muito, quando ela se inclina, tá? Para fazer a volta aqui do virabrequim, tá? Vamos supor, aconteceu a combustão. Então a biela está se inclinando muito. O que acontece? O pistão está empurrando a biela. Só que a biela, ao mesmo tempo que ela vai empurrar, ela vai forçar, se eu tiver um RL muito alto, ela vai forçar muito os anéis aqui, ou o pistão, no cilindro. Então eu vou ter um desgaste prematuro também. Então se eu tiver um RL muito alto também, além de ter o risco de quebrar a biela, eu também tenho o risco de ter uma durabilidade muito menor no meu motor. Então eu preciso analisar o RL do motor quando eu estou fazendo alguma alteração no meu motor ali. Só que é o seguinte, Otávio, se eu trocar o pistão, eu altero o RL? Não, tá? Por que você não altera o RL? Eu tenho um pistão original, 57.3. Vamos dar um exemplo. Por que eu estou falando isso aqui, pessoal? Porque tem pessoas que não sabem disso, beleza? Você que sabe, espera um pouquinho que vai avançar um pouquinho mais. Então eu tenho um pistão aqui, ó, 57.3. Se eu colocar um pistão 80 milímetros na minha CG 150, tá? Estou colocando um pistão 80 milímetros. Eu estou colocando um pistão 80 milímetros. Altera o RL do motor? Não altera o RL do motor. O RL vai ser o original. Eu estou alterando a capacidade cúbica do meu motor. Porque a cilindrada vai aumentar, porque o cilindro ele aumentou agora. Eu tenho um cilindro maior, então a capacidade cúbica do meu motor aumenta quando eu coloco um pistão maior, tá? Não altera o RL do motor colocando um pistão maior, beleza? O RL do seu motor, se você só fez a alteração de pistão em cima, você não está alterando o RL do seu motor. Beleza? Então esse é o primeiro passo para a gente analisar. Otávio, quando que eu altero o RL do meu motor? Você só altera o RL do seu motor quando você faz alguma alteração de pino cursado. Deixa eu colocar de vermelho aqui. Ó. De pino cursado, tá? De pino cursado e vira cursado. Então quando que eu faço alteração do RL? Quando o meu RL vai mudar? Quando eu coloco um pino cursado ou curso o meu virabrequim original, ou também estou colocando um virabrequim de outra moto, um vira de outra moto, beleza? Vamos dar um exemplo. Vamos supor, eu tenho uma CG 150, vamos supor que eu estou colocando um virabrequim da CG 160. Então, o curso da CG 150 é 57,84, certo? O curso da CG 160 é 63 milímetros, tá? Então o que acontece? Eu estou aumentando o custo do meu motor. Toda vez que eu aumento o custo do meu motor, eu altero o RL do meu motor. Se eu tiver um RL aqui, usando um pistão, um virabrequim de 63 milímetros na biela original, eu vou ter um RL maior. Por isso que eu preciso fazer o acerto da biela. Como assim acerto da biela? Fazer o acerto do tamanho da biela para que ela não se incline muito. Porque quanto menor a biela em relação ao curso do virabrequim, ela tem que se inclinar mais para fazer a volta do virabrequim, certo? Agora, se eu tenho uma biela maior, para ela fazer essa volta do virabrequim, ela tem que se inclinar menos. Por isso que eu faço o acerto do RL aumentando a biela, aumentando o tamanho da biela, tá? Como que eu meço o tamanho da biela? Eu vou sempre analisar a biela de centro a centro, que é do centro do pino de cima ao centro do pino de baixo, tá? E como que eu vou fazer o cálculo do RL para me saber o RL do meu motor? Você vai fazer da seguinte maneira: você vai pegar o custo do seu virabrequim e vai dividir por 2. E vai dividir por 2, certo? E vai dividir pelo tamanho da biela de centro a centro. Como assim? Vamos lá, ó. Vou pegar a calculadora aqui agora para mostrar para vocês. Ó. Se eu tenho aqui, ó, deixa eu pegar a calculadora aqui, pessoal. Vamos lá, peguei a calculadora aqui, ó. Vamos lá, eu tenho um pistão 57, curso do virabrequim, 57,84. Dividido por 2, eu tenho aqui, ó, 28,92. 28,92. Aqui, ó, eu tenho um virabrequim de 63 milímetros. 63 dividido por 2, eu tenho aqui, ó, 31,5. Como que eu vou saber aqui o RL do meu motor? Eu vou pegar a metade do virabrequim e dividir
pelo tamanho da biela de centro a centro. Vamos supor que essa biela aqui, ó, de centro a centro aqui, ó, desse centro aqui do pino do pistão ao centro do pino de baixo, daqui até aqui, ó, ela tenha 95 milímetros. Tá? Vamos supor que ela tenha 95 milímetros. Então, se eu pegar, vamos supor que eu estou colocando um virabrequim da 160 e estou usando uma biela de 95 milímetros. Então, eu vou pegar 31,5 dividido por 95. Então, vamos lá. 31,5 dividido por 95 é igual a 0,331. Tá? Então, o que acontece? Achei o RL do meu motor. O que é o recomendado no RL do motor? O recomendado no RL do motor é o seguinte: até 0,300 é um RL consideravelmente bom. Eu posso ir no máximo aqui, ó, a 0,310. Então, eu posso ir no máximo a 0,310 e com 0,300 eu tenho uma durabilidade boa. Quanto mais baixo esse número, mais durabilidade eu tenho em relação ao RL, porque a biela se inclina menos, beleza? Então, existem outros fatores também. Quando a biela ela é muito longa, ela fica um tempo maior, alguns milésimos de segundo no PMS, então eu vou ter um resultado melhor. Mas quando a biela é menor, ela aumenta um pouco o vácuo e quando eu coloco um comando com maior levante, ela vai ser melhor para mim. Então eu preciso sempre fazer esses acertos também e analisar o perfil do meu motor, não só o RL, mas também analisar o perfil do meu motor, porque não adianta eu ter um curso muito pequeno, pistão muito grande e quiser uma biela muito grande, porque isso é fator de quebras. Por mais que o meu RL fique baixo, o giro do motor, essa biela tão grande não vai permitir esse giro muito alto, então ela pode vir a se quebrar. Então eu tenho que analisar várias variantes quando eu estou montando o meu projeto, beleza? Mas basicamente, então aqui eu tenho 0,330. O que acontece nesse caso aqui? Eu vou ter durabilidade? Claro que não, tá? Se eu estiver usando o virabrequim, colocando o virabrequim da 160, tá? E estou com uma biela de 95 milímetros de centro a centro, eu vou ter um RL de 0,331. Então eu tenho um RL muito alto nesse fator aqui. Então isso é ruim para mim. Então se eu montar esse motor aqui, o que vai acontecer? Esse motor aqui ele vai ficar suscetível a quebras, tá? Ele vai ter um desgaste prematuro maior, a biela pode vir a se quebrar. Então eu tenho que fazer os acertos certos. Ah, como que eu faço os acertos? Aí você vai analisar, vai fazer os cálculos aqui para saber o tamanho da biela que você precisa, tá? Vamos lá, ó. Tem um 31,5 não muda, que é o tamanho do virabrequim aqui dividido por 2, o custo do virabrequim dividido por 2. Eu vou pegar 31,5. Vamos supor, eu quero diminuir aqui. Então eu falei que para mim diminuir o custo do URL do meu motor, eu preciso ter uma biela maior, porque a biela maior ela vai se inclinar menos para fazer essa volta do custo do virabrequim. Então o que eu vou fazer? Vamos supor que eu coloco uma biela de 105 milímetros. De centro a centro, do centro do pino de baixo ao centro do pino de cima, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? 31,5 dividido por 105 é igual a 0,300. 0,3 ali que deu na calculadora, 0,300. 0,300. O que acontece? O que eu descobri aqui, ó? Eu descobri aqui, ó, que se eu montar um virabrequim da 160 e colocar uma biela de 105 milímetros, eu vou ter um RL de 0,300. Show de bola, posso montar assim. Se eu quiser abaixar mais o RL, o que eu vou fazer? Vou colocar uma biela ainda maior. 31,5 dividido por 110 milímetros. Coloquei uma biela de 110. Vamos ver, ó. 31,5 dividido por 110 é igual a 0,286. Então o que acontece? Eu tenho um RL aqui, ó, de 0,286 ou 0,28, como muitos falam. Pega as duas casas primeiro, 0,30, 0,33, 0,28. Então eu tenho um RL aqui de quê? 0,28, tá? O que vai acontecer nesse caso aqui? Eu tenho mais durabilidade? Sim, por quê? Porque o RL está mais baixo, a biela se inclina menos. Então eu vou ter um desgaste menor nesse motor. Então vai ser melhor. Se eu quero mais durabilidade, eu deixo mais baixo um pouco, tá? Mas vamos supor que eu não tenho uma biela de 105, tenho uma biela de 100 milímetros. Ó, 31,5 dividido por 100. Biela de centro a centro, 100 milímetros. 31,5 dividido por 100. Então é igual a 0,315. 0,315. Posso usar? Posso usar.
Eu posso usar um RL desse aqui assim, ó. Tem um desgaste maior? Sim, realmente tenho. Mas eu posso usar esse RL aqui de 0,31. Vou ter bastante torque no motor. Isso aqui vai ser bom para mim, tá? Deixa eu marcar aqui, ó. Isso aqui, eu posso usar esse fator aqui. Beleza? Deixa eu marcar aqui, ó. Então eu posso usar esse fator aqui. Mas entre os três, entre esses quatro aqui, ó, para me ter mais durabilidade, qual que eu iria usar? O 0,28, 0,286, tá? Mas se eu não quero colocar uma biela tão grande, porque eu tenho que fazer outros acertos, aí eu vou colocar uma biela menor, tá? Então eu vou usar ali uma biela de 100 milímetros, 0,31. Já estou no limite aqui, ó. Se eu usar uma biela de 95 milímetros, eu posso usar? Eu não recomendo você fazer isso, beleza? Por que eu não recomendo você usar uma biela de 95 milímetros no curso de 63 milímetros da CG 160? Porque o RL fica muito alto e você tem um risco muito grande de quebrar esse motor. Então é assim que você faz o acerto do RL do seu motor. Você vai analisar sempre o tamanho da biela e vai fazer esses cálculos aqui que eu ensinei para vocês, certo? Mediu a biela de centro a centro, como que você vai medir a biela de centro a centro? Pino de cima, divide por 2, pino de baixo, divide por 2, mais o tamanho da haste da biela aqui, ó, de centro a centro. Então você vai saber o tamanho da biela. Mas se você não tiver, o que você vai, se você não fizer o tamanho da biela, se estiver comprando uma biela, primeiro você faz esses cálculos aqui. Então vamos supor que aqui eu identifiquei que eu posso rodar com uma de 110, uma de 105 e uma de 100. O que você vai fazer? Você vai entrar em contato com o vendedor da biela e vai falar qual que é o tamanho da biela de centro a centro. Eles vão passar para você. Você já coloca no Mercado Livre lá. Qual o tamanho da biela de centro a centro? Ele vai passar para você o tamanho. Olha, essa biela tem 105 milímetros. Olha, essa biela tem 104. Essa biela tem 110. Aí você vai analisar. Opa, 110, com essa o RL fica baixo. Ah, com essa o RL fica bom. Ah, com 95 eu não posso usar. Beleza? Então você vai fazer os cálculos de acordo com a sua preparação. Se fosse outro curso, se fosse 70 de curso aqui, você ia fazer os acertos de acordo com o RL aqui. Beleza? Então esse é um dos primeiros motivos. Aí como que você vai saber o tamanho da biela? Medindo de centro a centro aqui, sabendo o tamanho da biela de centro a centro. E segundo, você também pode analisar de acordo com o fabricante da biela, tá? Para você medir a biela de centro a centro, se o fabricante não souber medir, você vai pegar, ó, biela de centro a centro. Aqui tem 21,1. Então, 21 milímetros. Então, em cima, 21, divide por 2, dá 10,5. Então, 10,5. Na parte de baixo aqui, ó, tem 29. Então, em cima tem 21. 21 mais 29 é igual a 50. Dividido por 2 é igual a 25. E eu meço o tamanho dela aqui, ó. Eu meço esse tamanho de centro a centro aqui, tem 85, tá? Mais 25 mais 85 é igual a 110 milímetros. Essa biela aqui, ó, ela tem 110 milímetros, tá? Eu posso pegar o tamanho aqui, eu pego o pino de cima mais o pino de baixo, divido por 2, certo? Vamos supor, o pino de cima aqui tem 21, mais 29 deu 50. Então, eu peguei 50 e dividi por 2. Então, deu 25. 25 mais esse tamanho da haste aqui, ó. Por que eu estou pegando o tamanho da biela assim de centro a centro? Porque eu não quero saber só esse tamanho daqui até aqui. Eu quero saber o tamanho do meio aqui ao meio aqui em cima. Esse é o tamanho da biela de centro a centro, certo? Então, eu vou pegar, eu posso somar os dois de baixo, eu posso dividir separadamente. Não importa o jeito que você faça aí para achar o tamanho da biela. Mas é assim que você faz. Soma o de cima, pega o de cima, mais o de baixo, divide por 2, pega esse valor, mais esse tamanho aqui, ó, de centro a centro, de tamanho aqui da haste da biela, beleza? Aí você vai saber o tamanho da biela. Essa biela aqui tem 110 milímetros. Então, se eu tivesse com virabrequim da 160, eu poderia usar essa biela da DT200, que daria certinho. Aí eu teria que fazer outros acertos, que é o que eu mencionei, questão de pino em cima, pino embaixo, beleza? Tamanho do pino, diâmetro, isso aí tudo você vai ter que fazer acerto de acordo com a sua configuração. Outro acerto que você ia ter que fazer quando você coloca uma biela muito grande é o seguinte, tá? Além do curso ser maior, a biela já vai subir, certo? Já vai fazer com que o seu pistão suba um pouco mais. Por quê? Quando eu coloco um curso maior, o pistão ele tende a subir mais. Eu tinha um curso original, agora o pistão tende a subir mais. Então o meu pistão ele vai ficar mais alto, certo? Quando o meu pistão ele fica mais alto, o que acontece? Eu preciso diminuir a altura do pistão. Por quê? Se eu deixar ele desse jeito, quando eu montar aqui, o que vai acontecer na hora que o pistão funcionar?
o motor funcionar? O pistão vai bater no cabeçote, vai quebrar o motor, certo? Então você precisa fazer o acerto da flange do motor. Como que você faz o acerto da flange? De acordo com o quanto você quer descer o pistão. Vamos supor que o pistão ele passou para cima 10 milímetros. Você tem um pistão aqui, ele passou 10 milímetros. Qual o tamanho da flange que você vai precisar? De uma flange de 10 milímetros. Por quê? Você quer que o pistão ele fique na face do cilindro aqui. Só que é o seguinte, quando você for medir assim também, fazer esse acerto, você também precisa medir o cálculo, fazer a taxa de compressão, fazer a conferência da taxa de compressão, para saber se, deixando o pistão rente à face, eu tenho volume suficiente na câmara de combustão para que a taxa de compressão não fique muito alta. Se a taxa de compressão fica muito alta, você precisa fazer o quê? Recuar o seu pistão, fazer com que tenha volume aqui dentro, para você somar o volume daqui com o volume da câmara de combustão, para você saber a taxa de compressão que você quer nesse motor, se eu quero uma taxa mais baixa ou mais alta. Então vamos supor, o pistão passou 10 milímetros. Vamos supor que no cálculo da taxa eu descobri que eu preciso de 2 milímetros aqui para baixo ainda. Eu preciso que o meu pistão ele fica 2 milímetros aqui para baixo. Então com 2 milímetros para baixo eu vou ter uma taxa de 10,5. Um exemplo, estou colocando um pistão grande, curso no virabrequim, mas eu preciso que ele fique 2 milímetros para dentro assim, ó, para me ter uma taxa de 10,5. O que eu vou ter que fazer? O pistão ele passava 10, então a flange era 10. Se eu preciso que ele recua mais 2, o que eu vou ter que fazer? Colocar uma flange de 12 milímetros. Então é assim que você vai fazer o acerto aí, quando você também tiver que fazer, colocar flange no seu motor, beleza? Então basicamente, pessoal, hoje eu dei uma aula completa para vocês de tudo que você precisa fazer quando você coloca uma biela maior, menor, tá? Independente daquilo que você está falando. Só que é o seguinte, sempre analisar não só o RL, você precisa analisar se o seu motor é mais para giro, se não é. Por quê? A biela, é isso que eu mencionei, você tem um curso muito grande, com a biela maior, a biela já é grande, então pode ser que em alta rotação ela venha se quebrar, beleza? Devido a outros fatores que eu tenho no motor, beleza? Então você precisa analisar sempre esses fatores. Tô querendo um motor bem durável, eu vou com um RL mais baixo, mas você tem que fazer outros acertos além disso aqui, ó, para você ter durabilidade, porque não adianta só ter um RL baixo ou um RL mais alto, você precisa fazer outros acertos no motor, beleza? Então basicamente mencionei o RL, as adaptações que você precisa fazer da biela e mencionei qual a biela você vai escolher para o seu motor preparado quando você estiver fazendo o seu motor preparado. E os acertos é o seguinte, acerto de pino, pistão, isso vai depender de uma tornearia ou uma retífica para estar fazendo esse trabalho nos pinos que eu mencionei aqui, e também de flange, tá? Você vai fazer a flange, você só faz flange depois que você faz os acertos de taxa e outros fatores mais no motor, beleza? Pessoal, se essa aula ela te ajudou de alguma maneira, beleza? Se tudo que eu mencionei aqui te ajudou de alguma maneira, aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar, aqui em cima também do vídeo tem um botãozinho de compartilhar, compartilha aí com seus amigos para ajudar a nossa página aqui a estar crescendo, beleza? E é isso aí, ative as notificações aí para ficar por dentro de todos os nossos vídeos aí, beleza, pessoal? Então é isso aí, eu te vejo no próximo vídeo aqui no nosso canal.